Então vamos rever um pouquinho o que vimos na última aula. Nós vimos que quando temos uma métrica riemanniana, nós podemos induzir uma noção de distância de forma tal que M com D é um espaço métrico com a mesma topologia de M, e também nós temos uma noção de derivação covariante, uma conexão afim sobre M que é compatível com a métrica e simétrica. Em particular, quando é uma subvariedade de Rn, nós sabemos como induzir tanto a métrica é simplesmente a restrição e a derivada é simplesmente a projeção da derivada usual em Rn. Então, sempre existe uma única conexão com essas duas propriedades. Então, o que fizemos na aula passada foi fazer cálculo de variações. Nós dissemos, bom, se é uma distância, é natural se perguntar se existem curvas diferenciadas por partes que realizem a distância, que sejam mínimos do comprimento. Então, nesse sentido, fizemos o mesmo que fizemos para superfícies mínimas. Ou seja, para cada C, então, sobre M, temos agora um comprimento de arco. Leva C no comprimento de C. Então, o que vimos é que, bom, a primeira observação é que este funcional é independente da parametrização. Então, para calcular os pontos críticos desse funcional, nós supusemos que a curva estava parametrizada por comprimento de arco, já que é relevante a parametrização. Então, pensando isto como uma variedade, o espaço tangente disto, como vimos, o espaço, chame isso de N, o espaço tangente em uma curva C de C, como vimos, isto nada mais é do que os campos de vetores ao longo de C. Isto intuitivamente, nós não formalizamos o conceito de variedade de dimensão infinita, mas intuitivamente. Então, como tal, faz sentido se perguntar quando L' é zero, onde estamos pegando agora uma variação CECT de S, de forma tal que o campo variacional da variação, ou seja, a derivada em relação a t para tempo zero de Ct de S, isto é V de S, um campo ao longo de C. Então, isto pode ser pensado nesses termos como a diferencial de L no ponto C na direção V. Isso é o que acaba sendo. Mas, de novo, isto é só nós não formalizamos isso. Mas então nós calculamos e nós vimos que isto era uma integral que era nada mais do que isso. Onde aqui estamos integrando entre 0 e o comprimento do arco da curva. Então, como a gente quer que C seja um ponto crítico deste funcional, isto tem que ser 0 para todo V. Mas isto ser 0 para todo V, V que se anule nos extremos, porque são variações próprias, quer dizer que C duas linhas é 0. Então, uma curva, portanto, C é ponto crítico, C parametrizada por comprimento de arco, é ponto crítico de L, se e somente se o campo velocidade de C é um campo paralelo. ¿Sí?
Então, nós chamamos, nesse caso, dizemos que C é uma geodésica. E vimos que se satisfaz isto, então ela tem que estar parametrizada proporcionalmente ao comprimento do arco. Também. Né? Então, isso aqui é uma definição. Né? Uma geodésica é uma curva que satisfaz isto. Simplesmente. Uma curva diferenciável que satisfaz isso. Muito bem. Então, as geodésicas são, por definição, os pontos críticos do funcionar do comprimento do arco, uma vez que a gente parametriza por comprimento do arco. E a gente viu exemplos, por exemplo, no cilindro, dando muitas voltas ao redor do cilindro, ou meia volta, de fato, que as geodésicas não necessariamente minimizam o comprimento do arco. Mas eu falei, embora não provei, eu falei que localmente se minimizam. Ou seja, pedacinhos pequenos de geodésica, suficientemente pequenos, sim são minimizantes. Não é difícil provar, se a gente tiver tempo eu vou fazer a demonstração. Mas o foco do curso não é sobre geodésicas realmente, sino sobre curvatura. Mas em geometria riemanniana aparecem alguns conceitos que são absolutamente fundamentais. Curvatura é um deles e geodésicas é outro. Conexão é outro. Conexão afim, uma derivação covariante é outro. Transporte paralelo é outro conceito. São conceitos nos quais se baseia a geometria riemanniana. Então, como exemplo, né, nós pegamos uma superfície de revolução, né, parametrizada com uma curva alfa para f de S, 0, G de S, já parametrizada por comprimento do arco. Então, os meridianos estão parametrizados já por comprimento do arco S. Né? Então, nós vimos que, no caso de superfícies de revolução, né, uma magia acontece. As geodésicas, em princípio, isso aqui é uma equação de segunda ordem não linear. Uma equação bonita, mas não linear. Então, não existe nenhuma chance da gente esperar, integrar explicitamente isso nunca. Né? Nunca, a não ser na superfície de revolução. A magia é que nelas a gente consegue dizer tudo. E isso devido à relação de Clairaut. Que diz que se vocês pegam aqui, se vocês têm uma geodésica, se vocês têm uma geodésica aqui, que não é um paralelo, os meridianos vimos que são todos geodésicas, os paralelos vimos exatamente quando são geodésicas, né? Quando são pontos críticos à distância. Né? Então, pegando um ponto da geodésica, um paralelo, nós temos a distância do ponto da geodésica ao eixo de revolução, que é justamente a função f. E temos também o ângulo θ aqui e f aqui a distância. Então, a relação de Clairaut diz que f vezes o cosseno do ângulo θ é constante. Isso é equivalente, ou é, na verdade, uma das duas equações das geodésicas é justamente isso. A outra segue de pedir que alfa esteja parametrizada por comprimento do arco.
Então, daqui segue que se nós temos φ u de S, V de S, uma geodésica alfa, então podemos integrar totalmente U em função de V. U é U0, né, uma condição inicial, mais C, que é a constante esta, né, a integral de 1 sobre F raiz quadrada, F quadrado menos C quadrado de V. Então, dá para integrar. Isso aqui não é mais uma equação diferencial. Isso é explícito. Claro que depende de F, obviamente, né? Mas é totalmente explícito. Isso serve, por exemplo, para entender. Vamos ver como isso pode se usar, né? Peguem esse exemplo está no livro Manfredo, né? Peguem um paraboloide. Paraboloide de evolução, né? Ou seja, z é x quadrado mais y quadrado. Assim vocês podem parametrizar a curva alfa, né? Porque basta pegar f de S, 0, f quadrado de S. ¿Sí? E f tem que ser tal que esta curva, alfa de S, esteja parametrizada por comprimento de arco. ¿Sí? Não importa quem é f. Uma função que faz disso parametrizado por comprimento de arco. Quando vocês pegam essa função e colocam aqui, segue o seguinte. Raiz quadrada. Isso porque a f tem que ser tal que parametrize por comprimento de arco a curva, né? Então é 1 mais 4v quadrado sobre v raiz quadrada de v quadrado menos c quadrado de v. Acho que é isso. Isso. Então, observem o seguinte, né? O que isto diz? Isso aqui, então, é a distância, né? Se aqui temos nossa geodésica, né? Aqui temos nossa geodésica, aqui temos θ e aqui temos F. Então, essa relação é constante, né? Então, observem que quando a gente vai, a geodésica vai para cima, no paraboloide, a distância cresce. ¿Sí? A medida que vamos subindo, essa distância cada vez maior. Mas isso tem que ser constante. E o cosseno é decrescente, né? 3,0 e π. E π sobre 2. Então, isso diz que quando f cresce, θ também tem que crescer. Então, à medida que vai subindo a geodésica, o ângulo é cada vez maior. ¿Sí? Só simplesmente por essa relação. Agora, é claro que tem um mínimo essa geodésica, né? Isso aqui gira e vai ter um mínimo valor, um ínfimo. Não pode ir mais para baixo porque não, essa superfície não está para z positivo, né? Maior ou igual a zero. Agora, a geodésica não pode passar por este ponto. Por quê? Porque nós vimos que os meridianos são geodésicas. ¿Sí? Se a geodésica passasse por esse ponto, teria um certo vetor tangente aqui. E aqui tem uma geodésica que passa por esse ponto e tem esse vetor inicial, que é o meridiano. Isso aqui é uma equação de segunda ordem. Existe uma única geodésica.
com essas propriedades. E nós estamos supondo que essa geodésica não é nem um paralelo nem um meridiano. Então essa geodésica não bate aqui embaixo. Sim? Então vocês poderiam pensar, bom, ela pode se acumular. Poderia se acumular, né? Mas não pode se acumular, porque o limite de geodésicas é uma geodésica. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Se ela se acumulasse num paralelo, o paralelo seria uma geodésica. E os paralelos não são geodésicas porque nenhum é ponto crítico da distância. Sim? Então ela não pode se acumular num paralelo. Isso quer dizer que ela tem um mínimo. Sim? Ela bate e sobe de novo. Onde é que ela sobe? Bom, o que quer dizer ela bater? Ou seja, a geodésica vai fazer uma coisa assim. A nossa geodésica vai fazer uma coisa assim. Sim? Aqui ela está batendo num paralelo. Bom, mas bater no paralelo quer dizer que θ é zero. O ângulo entre o paralelo e a geodésica é zero. Mas se θ é zero, o cosseno é 1 e, portanto, f tem que ser c. Sim? Essa distância, a distância deste ponto ao eixo da revolução, vai ser c. Mas tem um único ponto onde a distância é c. F é uma função crescente. Então, se vocês pegam uma geodésica satisfazendo isto, este c é exatamente o paralelo onde a geodésica é tangente. Esta distância, então, esta distância aqui, isto é c. Então a geodésica bate aqui e sobe simétrica, né? Porque a reflexão é uma isometria da superfície. Então, se isto era uma geodésica, isto também é uma geodésica. Né? Muito bem, então o que sabemos? Sabemos que nossa geodésica faz uma coisa assim. Aí passa por trás, né? Mas o ângulo vai levantando à medida que a geodésica vai subindo. Observe que a geodésica não pode cair, porque se caísse, aqui seria tangente e não pode, porque em um único ponto ela é tangente a um paralelo. Sim? O ponto onde f é c. Aqui em cima, f é maior que c. Certo? Então ela sobe. Então o que pode acontecer? Bom, poderia suceder, isso aqui é uma geodésica, poderia suceder que a geodésica fosse tangente a um meridiano. Assintótica, não tangente, desculpa, assintótica ao meridiano. Mas isso não pode. Por quê? Observem aqui, né? O que quer dizer que é assintótica a um meridiano? Quer dizer que à medida que S cresce, que o parâmetro da geodésica cresce, U vai para uma constante. U é o ângulo, né? Então, U vai para uma constante, que é a constante que define este meridiano. Enquanto o parâmetro, a altura, né, o parâmetro Z vai para infinito, ou seja, V vai para infinito e U vai para uma constante. Mas isso não pode, né? Porque, olhem aqui, né? Esta função que está aqui, 1 mais 4v quadrado sobre v quadrado menos c quadrado, esta função é sempre maior que 1. ¿Sí? Isso simplesmente porque, bom, passem para o outro lado e sustraiam, né? 1 mais 3v quadrado mais c quadrado é positivo. Então essa função é maior que 1, ou seja que isto é maior que o zero mais uma constante integral de 1 sobre v dv. Que é o log, né? Quando v vai para infinito, isso vai para infinito.
Então, à medida que a geodésica sobe, isso aqui fica ilimitado. Isso quer dizer que a geodésica não pode ser assintótica a um meridiano. Mas, se sobe sempre e não é assintótico ao meridiano, a única coisa que pode acontecer é que a geodésica está fazendo isto ao redor do parabólico. Ela nunca levanta, então está fazendo assim sempre, indefinidamente. Em particular, se auto-intersecta infinitas vezes. Pensem bem, se sobe, sempre está subindo, e cada vez está subindo mais. Esse ângulo é crescente, né? Então, cada vez o ângulo é cada vez mais vertical, mas ela não pode ser assintótica ao meridiano. A única possibilidade é que fique girando assim. Também não pode fazer isto, né? Também não pode fazer isto. Porque então seria tangente aqui a um meridiano. E não pode. Duas geodésicas, se são tangentes, coincidem. Pela unicidade. Então, não pode voltar, não pode ser assintótica, então. Portanto, alfa se intersecta infinitas veces. Vocês podem dizer, sim, é tudo explícito, né? Uma vez que vocês têm isto, aí é tudo explícito. Cuidado, né? Essa formulinha vale se f' quadrado mais g' quadrado igual. Vocês vão ver, às vezes, em particular no livro Manfredo, ele não supõe isto. Mas aí as contas são mais feias. Você pode parametrizar a curva como você quiser, né? O meridiano. Então, a gente já parametriza por comprimento de arco e aí fica mais fácil. Se não, fica aqui raiz quadrada de f' quadrado mais g' quadrado. Mas... Muito bem. Então, isso que tinha ficado por fazer na aula passada. Muito bem, então agora vamos estudar um pouquinho mais a derivada covariante, né? A conexão afim, mas no caso particular de superfícies orientadas. Por quê? Observem o seguinte, o que nós sabemos? Peguem um campo, W, um campo em M, né? Então, vocês sabem que se X é um campo em M, ou um vetor tangente, se X é um vetor tangente a M, então U. Então vocês podem fazer isto. O que é isto? Isto é também um vetor tangente. Um vetor. Então, para cada U, temos um vetor. E é tensorial em U. A conexão é tensorial em U. Isto é um tensor. Que leva U neste vetor, é um tensor. Isso é dizer que é tensorial em U. Mas é um vetor. Não temos como saber onde é. Que vetor é. Mas, o que acontece se M é uma superfície? Muito bem, então, se a dimensão de M é 2, e eu pegar um campo W, um campo em M unitário, então o que sabemos é que isto é zero. Simplesmente porque esta é a derivada esta.
como isto é a função 1, a derivada é 0. Isso é bacana, porque estamos em dimensão 2. Uma direção tem W, e então o que isso aqui diz é que a derivada cai na direção ortogonal a W. Sim. Mas a direção ortogonal a W é uma linha, né? Certo? Mas ainda é um vetor, porque está numa linha, né? E aqui é que está a coisa interessante. O que acontece se a gente orientasse M? Suponha que agora M é orientável. Né? Então, seja então S uma superfície orientável e orientada. Sim? Então, para cada U aqui, para cada vetor tangente, nós temos definido a rotação de 90 graus na direção da orientação. Sim? Nós temos então a rotação de π sobre 2 de U na direção da orientação. Ou seja, a única coisa que estou dizendo é que U e rotação, vou chamar isto de J. Ou seja, o que estou dizendo simplesmente é que o J de U ou U barra também. Qualquer uma das duas. Simplesmente o que estou dizendo é que se U é um vetor tangente, então U barra é uma base ortogonal e os dois têm a mesma norma. Então, em particular, se U é unitário, isso aqui é uma base ortonormal unitária. Então, se norma de U é 1, então isso é uma base ortonormal orientada de S. Por que eu falei de J? Só para observar que a função que leva U em U barra é diferenciável. É um tensor. É um tensor antissimétrico e ortogonal. Observe que se vocês rodam 90 graus e voltam a rodar 90 graus, acabam com menos o vetor. Sim? Sim? Este tensor converte a S numa variedade complexa, de fato. É uma estrutura complexa sobre a superfície. Em particular, existem coordenadas holomorfas. Mas isso não quer dizer que a superfície seja analítica. Né? Muito bem. Depois podemos ver isso, mas isso não tem nada a ver com o curso. Muito bem. Então, o importante é que, dado um campo unitário, então temos a rotação de 90 graus orientada, dá outro campo unitário e é diferenciável também, e eles dois juntos formam uma base ortonormal orientada. Bacana. Então, agora quem é isto, né? Então voltemos aqui agora. Então, aqui. Né? Então, peguem W agora. W é um campo em S. Daqui para frente eu vou supor isto, né? Pelas próximas aulas eu vou supor sempre isso. Então peguem um campo numa tal superfície orientada unitário. Agora então, quem é este, né? Bom, o que eu sei é que isto é ortogonal a W. Sim? Ou seja, em particular, isto vai ser um múltiplo do W barra.
O bacana aqui é que agora este lambda, que depende de U, né, é um número. Sim? Para cada U, temos lambda de U. É linear em U, de fato é tensorial em U. Ou seja, este lambda é uma forma. Para cada W, então, temos uma forma que vamos notar assim. Isto é uma forma em S. Sim? Então, aqui vamos escrever assim. Assim. ¿Sí? Eso se llama también o valor algébrico de la derivada de W. En principio, eso que está aquí lleva vectores en vectores. Eso que está aquí lleva vectores en números. Una forma. Bacana. Esa es la ventaja de ter dimensão 2 e uma orientação. Muito bem. Vocês também podem dizer simplesmente que outra maneira de escrever isto usando aquilo, né? Isto em x é isto. Claro. W barra é unitário. É só fazer produto interno disto com W barra. Então, e daí? Muito bem. Em particular, nós definimos a curvatura geodésica na aula passada de uma curva, né? Então, em particular, se alfa é uma curva do intervalo, né? É uma curva sobre S, S é sempre como lá, né? Superfície orientada, né? Nós temos que a curvatura geodésica de alfa, nós definimos a curvatura geodésica simplesmente como a norma deste vetor. Sim? Em particular é maior ou igual a zero. Mas agora temos uma noção de curvatura geodésica orientada. Né? O que fazemos é pegar isto. ¿Sí? E curvatura geodésica, como na aula passada, só que agora é orientada. Isso aqui agora tem um sinal. Isso aí tem um sinal. Aqui parametrizada por comprimento R. ¿Sí? Uma observação é que aqui pegamos campos sobre S e aí estamos pegando um campo ao longo de alfa, né? Mas isso é absolutamente irrelevante. Exatamente o mesmo que fizemos aqui vale para campos ao longo de funções, em particular campos ao longo de alfa. Sim? Né? Se vocês têm
se vocês têm f de qualquer variedade em S, e vocês pegam W, um campo ao longo de F unitário, tem a mesma história de lá. Sim? Vocês têm W barra, também um campo ao longo de F, e vocês podem definir isto, que nada mais é do que isto. Agora, esta é a conexão ao longo de F. Em particular, isto é uma forma sobre N. ¿Sí? ¿Sí? Mesma coisa. Bom, é isso que estou usando aqui, né? Em particular, para curvas. Estou pensando alfa-linha, como está parametrizada por comprimento de arco, isto é um campo unitário ao longo de alfa. Então, faz perfeito sentido isso. Claro, aqui n é um intervalo nos números reais e, portanto, as formas são funções, simplesmente. Por isso que fica que a curvatura geodésica orientada é agora uma função, né? Mas com valores em R, não nos reais não negativos. Temos uma orientação da curvatura. Muito bem. Então agora precisamos um pequeno leminha, que vocês já devem ter visto alguma vez, que é o seguinte, né? Peguem dois vetores unitários. Bom, o produto interno é o cosseno do ângulo entre eles. Mas o que é o ângulo? O ângulo está determinado a menos de 2π. Agora peguem dois campos unitários. Então o ângulo entre eles é uma função. Mas os vetores podem começar a rodar entre si. Essa função, então, poderia não estar bem definida, nem sequer ser diferenciável. Né? Mas é. Então, lema. Então, sejam V e W campos ao longo de uma curva alfa, unitários. Bom, claro que se isso acontece, eu posso escrever sempre W como AV mais BV barra. V barra, lembre, é a rotação orientada de V. Isso aqui, VV barra, agora é uma base ortonormal orientada positivamente. A e B são funções. Bom, mas W é unitário, portanto, A quadrado mais B quadrado é 1. Estas funções, A e B, estão bem definidas e são diferenciáveis. Mas por que o ângulo vai ser? Bom, o que sim você pode pegar é um tempo, né? T0 no intervalo de definição de alfa, né? E aí vocês vão ter AT0 e BT0 satisfazendo isto. Bom, claro que existe um xi0, tal que isto é o cosseno de xi0 e isto é o seno de xi0. Simplesmente por isso. Então, seja T0 no intervalo e xi0 um número real, tal que vale isto. Então, se eu definir xi
como xi0 mais a integral de a' b menos b' a de S entre T0 y T. ¿Saben que isso aqui são funções diferenciáveis? Então isso é uma função diferenciável. Bom, isso satisfaz, verifica que A é o cosseno de xi0, de xi, e B é o seno de xi. Ponto. Em particular, xi é diferenciável. Existe uma maneira de determinar um ângulo diferenciável, não importa que ele comece a dar volta. Sim, xi não vai estar entre 0 e 2π. Vai começar a dar volta, sei lá. Mas o importante, o único que interessa é que isso aqui é diferenciável. E a prova disso é muito simples. É só derivar. Então, demonstração. Peguem esta função. Peguem a menos cosseno de xi ao quadrado mais b menos cosseno de xi ao quadrado. Bom, essa função, chame ela de g, né? Essa função se anula em T0, né? Porque a de T0 é cosseno, ou seja, que xi em T0 é xi0, e a gente escolheu o xi0 para que coincida com A e B, o seno e o cosseno. Portanto, g de T0 é 0 e a derivada é 0, que é g', né? Bom, observem que g também eu posso distribuir os quadrados, e o que fica? Fica a quadrado mais b quadrado, que é 1, cosseno quadrado mais seno quadrado, que é 1, então é 2, menos 2, a cosseno de xi, mais menos mais b seno de xi. Bom, e aí derivem, né? Quem é g'? Um meio de g', quem é? É a derivada, é menos. É a derivada de isso que está aqui. Certo? Ou seja, é a' cosseno mais menos a seno vezes xi' mais b' seno mais b cosseno xi', certo? Sim? Mas que é xi', né? Xi' é a linha b menos b' a. Sim? Ou seja, eu escrevo isto assim agora. A linha cosseno menos mais b' seno menos menos a seno menos b cosseno xi'. E xi' é a linha b menos b' a. Sim? Agora tem que juntar as coisas.
se não é em nenhum lugar. Como é que eu junto isto? Então, a ver, cosseno vezes a linha tem que tomar cuidado com os sinais também, né? Isto é b quadrado, né? Menos, vou fazer este com este, né? Mais b quadrado a linha cosseno. Cosseno está aqui, mais b quadrado a linha, ¿sí? Este com este. Agora eu vou fazer este com este. Troca de sinal. B' a B. Certo? Sim? Mais seno B' menos a linha B mais a quadrado B', ¿sí? Agora, isso que está aqui é 1 menos b quadrado. ¿Sí? Porque, por isso, ¿no? E da mesma forma, isso que está aqui é 1 menos a quadrado. Estou achando que o sinal está trocado. Deixa eu ver porque acho que o sinal está trocado da definição do xi. Isso mesmo. A B', não é a linha B. Aqui é o menos. Menos. Então aqui é mais. E isso muda os sinais aqui e aqui. Então, este B' cancela com este 1. E este a linha cancela com este 1. Certo? Então, o que ficou? Ficou cosseno de quem? De a quadrado a linha mais B' a B mais seno de a linha B mais B quadrado B'. ¿Sí? Agora puxo B aqui para fora, né? Puxo A para fora. E o que ficou então é A cosseno mais B seno vezes A linha mais B B'. E isto é zero, porque é a derivada disto. Isto é zero. Uma continha. ¿Sí? Muito bem. Então,
Então, se eu pegar uma curva e campos ao longo da curva, eu tenho bem definida uma noção do ângulo diferenciável entre esses dois campos. Bacana. Mas, na verdade, isso diz um pouco mais agora. Os campos não precisam ser campos ao longo da curva. Podem ser campos em qualquer região simplesmente conexa. Sim? Então, observação. Como aqui. Né? Se temos f de n em S2, qualquer função, desde que esta seja simplesmente conexa. Né? E se temos V e W campos ao longo de F unitários, então existe, sim, uma função de n em R que dá o ângulo entre eles, diferenciável. Então, W é cosseno de xi V mais seno de xi V barra. Por quê? Bom, aqui temos n. Aqui temos n. E o que fazemos é pegar, e aqui temos S, né, com os nossos campos V e W. Bom, então o que vocês fazem, então esses aqui, lembrem, são campos ao longo da função f. Então, bom, vocês pegam um ponto aqui, suponha que este ponto P0 vai parar aqui, f de P0, escolha um xi0 que dê o ângulo aqui, né? Ou seja, cosseno de xi0 é... Bom, então vocês sabem que W é A V mais B V barra. Isso são funções de N em R, não funções sobre S. Né? Isso são campos ao longo de F. Né? Então essas são funções que a gente escolhe um xi0 tal que cosseno de xi0 é A em P0. E seno de xi0 é B em P0. Então eu quero definir, a ideia é como definir aqui. Bom, pega qualquer curva, vejam a imagem aqui, isso vai dar uma curva aqui. Né? Mas então temos aqui um intervalo, aqui uma curva C, e aqui temos a curva alfa, F composto com C. Sim? Agora usem isto para essa alfa. Isso determina xi ao longo desta alfa. Mas por que isso está bem definido? Por que se eu pego agora outra C, unindo estes dois pontos, a imagem aqui vai dar uma outra curva, né? E por que isso está bem definido? Bom, porque isto é o ângulo entre... O que pode acontecer com o ângulo? Aqui. O ângulo pode dar uma volta, um múltiplo de 2π, quando vocês voltam para trás. Sim? Poderia acontecer isso. Mas esta curva é contrátil, porque é simplesmente conexa à variedade. E como a imagem, o ângulo é um múltiplo de 2π, isso é discreto.
e ao contrair é uma função contínua. Então não pode dar pulos e quando esta curva contrair num ponto, o ângulo ser zero. Só se o ângulo for zero em todos os lados. O típico argumento de espaços de recobrimento, né? O grupo fundamental. Então existe uma função diferencial. A gente não vai usar com qualquer n, mas vamos usar sim com campos definidos localmente em S. Ou seja, quando n, na verdade, é um abertinho simplesmente conexo de S, em particular. Ou seja, campos locais. Tudo que estou dizendo é que o que vai nos interessar realmente, logo, em particular, se temos V e W campos em U, onde U é contido em S simplesmente conexo, então temos que sim. É diferenciável. Certo? Esse nome, né? Nome. Então, se é uma determinação do ângulo entre V, entre W e V. Ou seja, que é muito importante ser orientada, estar orientada. Estamos usando isso o tempo inteiro. Porque senão, vocês não têm uma boa definição deste V barra. Então, a orientabilidade é essencial aqui. E então, o importante é que é isso, né? Que essa função é diferenciada. Muito bem. Ok. Então vejam isso, né? Temos V e W unitários. Campos, tanto vocês podem pensar, campos definidos no aberto, simplesmente conexo, ou campos ao longo de uma função definida num simplesmente conexo, ou campos ao longo de curvas, né? Campos como aqui, né? Campos ao longo de uma curva. O importante é que o domínio de definição seja simplesmente conexo. Muito bem, então, agora nós temos que? Agora nós temos isto e também, claro, isto. Essas duas são unformas. Sim? Qual é a relação entre elas? Bom, a relação é que a diferença é a diferencial da xi. Lembra? Essa diferença, essas duas, em particular, observem a diferença destas duas unformas é exata. É uma forma exata. E por quê? Bom, é muito simples. Escrevam o que são as coisas, né? W, quem é W? Bom, por definição de xi, W é o cosseno de xi é V mais o seno de xi
V barra. Sim? Então, quem é W barra? Bom, W barra é a rotação de ângulo π sobre 2 de W. Ou seja, é cosseno de xi mais π sobre 2 aqui. Sim? Mas cosseno de xi mais π sobre 2 é o menos o seno de xi. Mesma coisa aqui, o seno de xi mais π sobre 2 é o cosseno de xi. Observan que a matriz cosseno-seno menos seno-cosseno é uma matriz ortogonal e de determinante 1. Tem que ser. Porque essa base é orientada positivamente igual que a base V barra. E essa é a matriz de mudança de base de uma para outra. Bom, agora é só calcular. É muito fácil. Lembrem, vamos lembrar agora de novo a definição. Então, quem é isso, né? Bom, isso aqui é uma forma, portanto tenho que calcular ela no vetor x. Bom, por definição, isto é isto. Sim? Essa é a definição dessa forma. Mas agora substituo por essas coisas. Então, o que é isso? Né? Isso aqui é a derivada na direção de x de quem? De cosseno de xi v mais seno de xi v barra. E do outro lado é menos seno de xi v mais cosseno de xi v barra. Eu sempre preguiçoso, C é o cosseno de xi, S é o seno de xi. Bom, mas agora usamos as propriedades da conexão, né? O que é isto? Isto é x do cosseno v mais x do seno v barra mais o cosseno xv mais o seno xv barra menos seno de v mais cosseno de v barra, certo? Sim? Bom, aqui o que sobrevive? É x do cosseno, aqui tem v que é ortogonal a este e v é unitário, portanto isto é menos seno x do cosseno, é isto vezes esta parte. Pelo mesmo motivo, isto é que? Isto é x de s x do seno cosseno, né? Mais cosseno x do seno, sim? V barra, produto interno com isto, só sobrevive esta parte que é o cosseno, sim? Lembrem, v e v barra é uma base ortonormal. Mais cosseno, olhem, né? É isto vezes isto. V é unitário, portanto V é ortogonal com esta parte morre quando fazemos produto interno disto, aí sobrevive cosseno quadrado V barra. E agora aqui, isso aqui é seno, de novo, isto é ortogonal com V barra, portanto fica o produto interno disto com isto, com menos o seno quadrado. Bom, mas já está, né? Porque x do cosseno que é menos o seno x de xi, né? Então fica seno quadrado x de xi
mais aqui é cosseno quadrado, x de xi. Agora, observen que esto es menos esto, porque v y v baja son ortogonais. O sea, x de v baja es 0. Certo? Então, isso é menos isto. Então, fica também cosseno quadrado mais seno quadrado. Ou seja, fica isto. E aqui é de x mais, e agora isso que está aqui é justamente dv x, que é o que queríamos provar. ¿Sí? O sea, que o bacana é que eu não precisei dizer de que v e w o que são. São campos ao longo de qualquer função definida num simplesmente conexo. Podem pensar campos ao longo de curvas. No livro Manfredo só está feito para campos ao longo de curvas, que é tudo que precisa para provar o teorema de Gauss-Bonnet, mas não que precisa para provar por que funciona o teorema de Gauss-Bonnet. ¿Sí? Muito bom. Caso particular, en particular, bom, em particular eu posso pegar, aqui esses campos são meus, eu pego eles como quiser, certo? Então eu posso pegar uma curva parametrizada por comprimento do arco, V como a derivada da curva e W como um campo paralelo. Então eu pego V alfa linha, que é um campo unitário ao longo de alfa, isso é por estar parametrizado por comprimento do arco, e pego agora W, um campo ao longo de alfa paralelo. Sim? Bom, daí é claro que vai ficar, né? Então, se xi é o ângulo entre esses dois vetores, que eu posso, porque isso aqui é um intervalo, é simplesmente conexo. Né? Então, isto é igual a isto mais xi'. Isso é o que diz aí. Só que isso é zero, porque W é paralelo. E esta é a curvatura geodésica. Ou seja, a curvatura geodésica é a variação do ângulo que a curva faz com um campo paralelo. Claro, se é uma geodésica, ela mesma, a derivada já é um campo paralelo, e isto é zero. Sim, aí o ângulo é constante. Porque são isometrias. O transporte paralelo é uma isometria, preserva ângulos. Né? Então aí se é constante. Mas reciprocamente, né? Se o ângulo é constante entre a curva e um campo paralelo, a curva é uma geodésica. Isso que diz isto. Muito bem. Então, mais um leminha.
Agora, nós queremos... eu vou provar o teorema de Gauss-Bonnet de duas maneiras diferentes. Uma como está no livro e outra usando estes campos. Mas para isso precisamos de uma expressão da curvatura geodésica em coordenadas. Então, diz o seguinte, né? Então, seja nas contas que eu vou fazer nessas duas aulas, vou considerar φ uma parametrização, uma carta ortogonal e orientada. Isso quer dizer que esta base, φu sobre raiz de E e φv sobre raiz de G, isso é uma base ortonormal orientada positivamente. Ou seja, eu posso usar isso como meu V e meu V barra. Então, isso é uma carta ortogonal orientada. Lema. A curvatura geodésica, seja alfa em S, parametrizada por comprimento de arco, na verdade dentro de φ de U, φ então de U a S, parametrizada por comprimento de arco. Então, e seja xi ou uma determinação do ângulo entre alfa' e φ de U. Ou seja, eu vou usar como V este campo. Xi é o ângulo entre a derivada e φ de U. Então, o que eu vou querer é escrever isto. Ou o que está aqui em cima. Então, a curvatura geodésica de alfa é xi' mais uma certa expressão, que para não me enganar nos sinais, vou copiar daqui. 1 sobre 2 raiz de E G GU V' menos EV U', onde é claro que eu estou escrevendo aqui alfa de S como φ de U de S V de S. E isso é o que já mostramos, né? Demonstração. Isso que está aqui, né? Então, quem é a curvatura geodésica de alfa? É isso, né?
Mas isto é eh, V composto com alfa, linha, mais xi linha. Sim. Sim. Este xi linha não vai atrapalhar. Então, a única coisa que eu tenho que provar é que isto e isto. Este V é o que escrevi aí, né? É φ sobre raiz de E. Sim? Mas quem é isto? Então temos que provar que isto é isto simplesmente, né? Mas isso é muito fácil, né? Quem é V composto com alfa linha? Bom, isto é, por definição, isto é o produto interno entre V composto com alfa e V barra, né? Ou seja, a derivada covariante de φ sobre raiz de E composto com alfa, φ sobre raiz de G. Sim? Sim? Isso aqui é importante. Bom, observem que isto é a mesma coisa que alfa linha φ sobre raiz de E, φ sobre raiz de G. Isso é o único que eu sei sobre conexões. Não é brincadeira, não. Agora, quem é alfa linha, né? Alfa linha eu posso escrever como U linha φ mais V linha φ. Isso é alfa linha. Em outras palavras, isso que está aqui é U linha derivada em relação a U, φ U E, φ V mais V' derivada em relação a V, φ U sobre raiz de E, φ V sobre raiz de G. Então vamos ver o que são essas coisas, né? O que é isso? Bom, aqui eu tenho, isso aqui é uma função vezes um campo. Então eu tenho que derivar em relação à função vezes o campo, mas esse campo é ortogonal a isto. Então quando eu derivar a função, vai morrer essa parte. Então só sobrevive a derivada do campo. Sim? Você entendeu? Bom, vamos fazer. O que é isto? Isto é derivada em relação a U, 1 sobre raiz de E, φ U mais 1 sobre raiz de E, derivada φ V. Então, o que eu falei agora há pouco é que φ U é ortogonal a φ V. Então esta parte não aparece. Por isso contas se simplifica. Isso aqui, a raiz de G sai para fora, a raiz de E sai para fora. Então é 1 sobre raiz de G e vai tomando forma, né?
Mas, o que é isto? O que é isto? Né? Isto é 1 sobre raiz de EG si U, si V, U menos si U si V. ¿Sí? Mas isto é zero, porque são ortogonais de novo. Agora, na aula passada vimos que eu posso trocar U com V aqui, pela simetria da conexão. Eu quero fazer isso? Sim. Bom, mas isto o que é? Isto é 1/2 da derivada, né? Isso que está aqui é 1 sobre raiz de EG. Isto aqui é φu derivada em relação a V, 1/2. Mas isto é G. GV. Então, aqui, esta parte, né? Desculpa, isso que está aqui, que vem, isso vem daqui, né? E isso que está aqui vezes isto é GV sobre 1 sobre 2 raiz de EG. Ou seja, que isto é U' vezes o produto interno disto com isto, que é o que calculamos aqui. Sim? Bom, a outra sai exatamente igual, é a mesma conta. Né? Ou seja, aqui vai ficar menos V' EU sobre 2 raiz de EG. Isso é exatamente o que aparece aqui. Então, mostramos que isso que está aqui é isto e, portanto, segue o lema. Isso que queremos provar. Muito bem. E na verdade tudo sai daqui. Este lema parece uma conchinha chata, mas tudo sai daqui. Vocês podem reescrever esse lema de uma outra maneira, né? Aqui nós fizemos com a derivada da curva, né? Mas a mesma coisa, porque não usamos mais do que isso, né? A mesma coisa pode ser feito para campos unitários. Exatamente a mesma conta, né? Vocês podem, se V é um campo unitário definido num simplesmente conexo, por exemplo, uma carta pequenininha simplesmente conexa, então vocês têm a mesma fórmula, né? E aqui vocês colocam V1 phi U mais V2 phi V. Isto é a mesma coisa. Xilinha mais 1 sobre 2 raiz de EG. GU V2 menos EV
V1. Na verdade, foi essa conta que fizemos. Esta conta, né, exatamente prova isso que está aí. Em outras palavras, isto que está aqui é igual a isto, né? Como um forma, ou seja, calculado em V1 φ1 mais V2 φv. Esta forma neste vetor é isto. Isso é a conta que fizemos aqui. Aqui, vejam, esse aqui é o V, né? Isso que está aqui é o V. E aqui vocês podem fazer essa conta para qualquer curva alfa. Então, isto mostra isto. Basta pegar como curva alfa uma curva cuja velocidade seja este vetor. Por que eu estou falando disso? Porque tem este exercício. Então, seja V campo em S unitário. Então, temos esta forma. Isso é uma forma que, de fato, em coordenadas sabemos calcular. Eu posso diferenciar essa forma e vou ter uma 2 forma. Quem é essa 2 forma? Essa 2 forma é a curvatura vezes o elemento de área. Tem um sinal. Que é meio, a priori é meio surpreendente, porque o que está do lado direito não depende de V. Mas o que está do lado esquerdo, sim. Não. Isto depende de V, mas nada diferenciado. Por quê? Por isto. Esta é o típico argumento de cohomologia. Isso que está aqui depende, é uma forma e depende dos objetos com que vocês definiram a forma, mas a diferencial dela não. Demonstração, isso aqui é uma propriedade local, portanto podem pegar coordenadas tão boas quanto quiserem, coordenadas ortogonais, usem isto. Então, dica. Observen que tudo aqui é linear, né? Esse menos também podem colocar um menos V aqui, se quiserem. Certo?
Muito bem. Então, já temos tudo cozinhado para provar o teorema Gauss-Bonnet. O que diz o teorema Gauss-Bonnet? O teorema Gauss-Bonnet explica aquela brincadeira que fizemos com os toros de revolução. Lembram que pegamos um touro de revolução, aí começamos a variar o raio e esticar o touro, e vimos que a integral da curvatura sempre é zero. Não importa o raio dos dois círculos. Mas depois fizemos mais, né? Pegamos qualquer curva simples, plana, e rodamos, fazendo um touro todo enrugado. A integral da curvatura calculamos, dá zero. Por quê? E isso é pelo teorema Gauss-Bonnet. O teorema Gauss-Bonnet, na sua forma global, diz o seguinte: que se S, uma das versões, vamos ver outra versão, mas se S é uma superfície compacta, orientável, então a integral da curvatura sobre S é 2π vezes a característica de Euler de S. Vamos lembrar que era isto, mas isto era um número topológico. Isto depende só da topologia. Mas isto é geometria, a curvatura. A curvatura depende da superfície, mas a média não. Em particular, a característica de Euler do toro é zero. Por isso que não conseguíamos construir um toro com integral diferente de zero. Não dá. Porque isto é um número totalmente topológico. Não depende da métrica. Observem que isso quer dizer não só que se vocês têm um touro de revolução. Vocês pegam um touro, estiquem, levem um pedaço até o corcovado, até o pão de açúcar, fazem fininho, fazem grosso, a integral da curvatura é sempre zero. Ela se distribui. Não importa o que vocês façam com o touro, desde que conservem a topologia, né? É absolutamente surpreendente. Se vocês pensam que vocês podem fazer com um touro, vão achar difícil de acreditar. Como pode ser? Não. Deformações contínuas, né? sem mudar a topologia. Nós vamos rever o que vimos de característica de Euler no curso de análise em variedades, né? É difícil acreditar que um teorema assim seja consequência disto. Só. Mais nada. Mais nada não. Vamos usar o teorema de Green. Mas o teorema de Green é, na verdade, o teorema de Stokes. Então, a questão vem por aí, né? Bom, então vamos acabar por aqui e continuamos na quinta-feira.